Amém. Que Deus nos conduza agora nesse momento da proclamação da palavra. Nós estamos finalizando a nossa série de mensagens Redenção. Nós, desde agosto, estamos falando sobre o plano da redenção, o plano de Deus para salvar o mundo. Como o Felipe falou, Deus é um Deus missionário. Falamos sobre Deus ter um propósito para criar todo mundo, criar eu e você. Falamos que esse ser humano que Deus criou à sua imagem e semelhança resolveu se desviar de Deus. O pecado entrou no mundo e o pecado é a pior desgraça que nós temos na nossa vida. Falamos que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, não deixou o ser humano morto no pecado, sem esperança e sem expectativa, mas Deus providenciou uma solução para o pecado. Deus prometeu que um dia o Salvador viria para redimir todo o povo do pecado, todo ser humano do pecado. E nós vimos que essa promessa se cumpriu há 2000 anos atrás. Jesus, o Deus Filho, se fez carne, se esvaziou, habitou entre nós, morreu numa cruz. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício expiatório, ou seja, ele morrendo na cruz, ele estava assumindo o meu e o seu lugar. Ele tomou o nosso pecado na cruz, de forma que a nossa dívida para com Deus foi paga em Jesus. Só que Jesus não ficou na morte, Jesus não foi vencido pela morte, porque depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. E nós vimos na semana passada que esse Jesus ressurreto é o centro do mundo. Um dia, todos vão se prostrar diante de Jesus e reconhecer que Ele é o Senhor. E hoje, nossa última reflexão da série Redenção é: Jesus voltará. Jesus voltará. E a volta de Jesus é o fechamento, é a conclusão final deste projeto da redenção de Deus. E para nós meditarmos na palavra do Senhor, eu te convido para localizar na sua Bíblia o texto do Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Mateus, o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento, finalzinho do livro, capítulo 25, nós vamos ler dos versos 1 ao 13, essa é a parábola das 10 virgens. O texto está sendo projetado, diz assim a palavra do Senhor: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Palavra do Senhor. Amém? Amados, o noivo vem, Jesus vai voltar. E a segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, vai ser muito diferente da primeira vinda. Porque Jesus veio a este mundo, o Verbo, a palavra se fez carne, se tornou ser humano e habitou entre nós de uma forma completamente humilde. Jesus na manjedoura é um escândalo para esse mundo.
Porque como Deus resolve entrar no tempo, assumir essa forma limitada humana e vir da forma mais humilde que se conhecia em sua época. A primeira vinda de Jesus, o seu nascimento, foi um golpe na cara dos poderosos deste mundo, porque o verdadeiro e único rei veio em legítima humildade. Mas a segunda volta de Jesus vai ser uma volta absolutamente gloriosa. No capítulo anterior que nós lemos, no capítulo 24 de Mateus, Jesus começa a falar sobre a sua volta. E Jesus diz claramente que será um momento glorioso. Os anjos vão anunciar, vão tocar as trombetas, então como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente, Jesus vai voltar e vamos ter um encontro maravilhoso de quem? De Jesus com a sua noiva, a sua igreja. E quando isso vai acontecer? Jesus nos diz claramente que nem ele, quando estava com seus discípulos, sabia quando ele iria voltar. E nós temos aqui as parábolas, logo depois de Jesus explicar como vai ser a volta, a sua volta, nós entramos em várias parábolas para ilustrar como vai ser a volta de Jesus. E todas essas parábolas nos mostram uma lição, que os personagens das parábolas foram pegos de surpresa. E Jesus, no capítulo 24, ele faz uma comparação, ele diz o seguinte: assim como foi nos dias de Noé, que as pessoas estavam vivendo normalmente, estavam comendo, estavam bebendo, estavam se casando, estavam se relacionando de forma normal, e quando perceberam, começou a chover, veio o dilúvio, e a porta da arca foi fechada. A volta do Filho do Homem, a volta de Jesus, será da mesma forma. Não vai ter prévio aviso, quando menos esperarmos, quando estivermos vivendo a nossa vida normal, trabalhando, comendo, casando, namorando, nos relacionando, Jesus vai voltar. Então, amados, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre a volta de Cristo é: não vamos colocar data para Cristo voltar. Esse é um erro crasso da igreja ao longo da história. No ano 1000, passou o milênio, 1000 anos depois de Jesus vir a este mundo, Jesus vai voltar. Passou o ano 1000, Jesus não voltou. Ah não, tem que ser 1000 anos depois da sua morte e ressurreição, então vai ser no ano 1033. A igreja fez essas previsões ao longo da história. Chegou o ano 1033, Jesus não voltou. Mais recentemente, nós tivemos as epidemias, as pandemias, a febre amarela, Jesus voltando. Primeira, Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, é Jesus voltando, e Jesus não voltou. Vejam, o Hitler é o anticristo, é Jesus voltando, passou e Jesus não voltou. Recentemente, na pandemia do Covid, é Jesus voltando e Jesus não voltou. Nós precisamos entender que é uma imprudência, é uma tolice. Nós queremos dizer que Jesus vai voltar na data A ou na data B, porque Jesus diz claramente que ninguém sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Nós só temos essa certeza: Jesus vai voltar. E o que nós aprendemos com a volta de Jesus? Essas parábolas que Jesus nos conta no final do capítulo 24 e capítulo 25, falam sobre a importância da vigilância para quando Jesus voltar. A parábola logo anterior da parábola que nós lemos é a parábola de 2 servos, o servo bom e o servo mau. O servo mau pensa: meu senhor saiu e ele vai demorar para voltar, eu vou levar aqui a vida boa porque falta muito para ele voltar. E o servo bom não, desde a ausência do seu senhor, continua trabalhando, e quando o senhor volta, encontra o servo bom e o servo mau. Vigilância. Entramos na nossa parábola, capítulo 25. A partir do verso 14, nós temos as parábolas dos talentos, que diz que o Senhor conferiu coisas para nós, e um dia nós vamos prestar contas ao Senhor pelas coisas que Ele confiou a nós.
nós entendemos todas essas parábolas como nós precisamos ser vigilantes. E o que significa ser vigilante? Aí nós entramos, propriamente dito, nesta parábola que nós estamos estudando, a parábola das 10 virgens. E o que está acontecendo nessa parábola, amados? É um casamento. E o casamento no Antigo Oriente é muito diferente do casamento nos nossos dias. Se você, assim como eu, tem a bênção maravilhosa do bom Deus de ser casado, beijo, amor, te amo, 6 aninhos de casado, fresquinho, mas cada ano está melhor com a bênção de Deus. Se você é casado e tem essa bênção, você sabe do que eu estou falando. Se você é homem, já passou por isso, de estar aqui, eu tive o privilégio de casar aqui neste altar. Na verdade, este altar não tinha esse puxadinho antes. De estar ali na expectativa, tocando a música e a porta abre e lá vem a noiva. Quando a gente estava se casando, lembro que uma pessoa disse: as 2 maiores expectativas do casamento é ver a noiva e depois ver a mesa de doces na festa. Ninguém liga para o noivo, querem ver a noiva e a mesa de doces na festa de casamento. Mas é assim o nosso casamento. Só que no Antigo Oriente é muito diferente. No Antigo Oriente, o protagonista é o noivo. Mas que chatice, o noivo ser o protagonista? Pois é. E o que acontece? As amigas ou madrinhas da noiva, e aqui nós temos nessa parábola as 10 virgens, entenda que quando a palavra fala virgens, isso pode ser entendido como moças jovens, moças não casadas. Elas ficam esperando o noivo vir. O noivo sai da sua casa e há uma procissão do caminho do noivo até a casa da noiva, e essas madrinhas da noiva ficam esperando o noivo vir. E quando elas avistam o noivo vindo de longe, começa a festa. O noivo chegou, o noivo chegou, avisem a noiva, o noivo chegou. O noivo pega a noiva na sua casa e a leva de volta para a sua própria casa e dá-se início à cerimônia de casamento. E nós temos aqui nessa parábola uma pergunta. As palavras que mais aparecem nesta parábola são as palavras imprudentes e prudentes. Ou talvez na sua versão, sábias e nécias, ou tolas e sábias. E essa parábola, então, ela quer fazer uma seguinte pergunta para nós: em qual desses grupos nós estamos? Nós estamos no grupo dos imprudentes ou nós estamos no grupo dos prudentes? O noivo vem, Jesus está voltando. Em qual desses grupos eu e você estamos? No grupo das 5 que eram prudentes, esperaram com vigilância o noivo, ou no grupo das imprudentes que esperavam o noivo sem vigilância? E aí nós temos essa questão da lamparina com óleo. Naquela época as lamparinas dessa ocasião eram lamparinas bem pequenininhas, cabia pouco óleo na lamparina. Então uma lamparina ficava acesa por pouco tempo, era preciso ter um pouco de óleo para que você colocasse na sua lamparina quando o óleo estivesse acabando. E nós vimos que as virgens imprudentes eram as virgens que não se preocuparam em levar mais óleo. E o que representa o óleo nessa parábola? Desde Agostinho, passando pelos reformadores, várias interpretações foram dadas para indicar esse óleo. Nós podemos resumir tudo de uma forma: esse óleo significa a espiritualidade, significa a santidade, significa viver da forma que Jesus quer que os seus seguidores vivam. Significa viver cheio do Espírito Santo. Aliás, o óleo é uma das metáforas para o Espírito Santo nas Escrituras. Então, viver com óleo significa viver cheio do Espírito, significa viver em santidade, significa viver com uma espiritualidade em dia, porque o noivo vai vir a qualquer momento e eu preciso estar vigilante, eu preciso ser santo, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso ter relacionamento com Deus, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. O teólogo chamado N.T. Wright, ele faz uma seguinte comparação nesta parábola.
Ele diz que esta parábola claramente é sobre a volta de Jesus, mas ela pode ser aplicada não somente sobre a volta de Jesus, mas para a primeira vinda de Jesus. O povo de Jesus, os judeus, eram como essas virgens, que alguns não estavam preparados para a vinda do Messias, o negaram, não acreditaram, e outros estavam preparados para a vinda do Messias. Amados, o que nós podemos entender? Jesus vai voltar em glória, mas os encontros com Jesus acontecem a todo momento, e hoje é uma oportunidade de encontro com Jesus. Como nós estamos hoje para o nosso encontro com Jesus? Nós pertencemos ao time das prudentes ou ao time das imprudentes? A semente é lançada, mas o solo do meu coração está fértil para receber essa semente, ou é um solo duro, rochoso para receber esta semente? O noivo vai voltar. Nós temos uma lição sobre vigilância, e eu quero tirar com você rapidamente 3 ensinamentos que nós podemos ter desse texto. Em primeiro lugar, espiritualidade tem mais a ver com constância do que com intensidade. A crise veio, o noivo demorou. Era normal que o noivo viesse ao anoitecer, porque como é muito calor no Antigo Oriente, você já está entendendo o que significa muito calor no dia de hoje, seria complicado uma festa de casamento ao meio-dia. Então as festas de casamento aconteciam de noite, mas meia-noite era um horário muito tarde para o noivo chegar. Temos uma crise. E quando a crise chega, amados, a crise não escolhe quem é cristão e quem não é cristão. A crise não escolhe quem é espiritual e quem não é espiritual. A crise não escolhe o crente de verdade e o crente nominal. A crise vem para todos, porque o sono chegou para os 2 grupos. Seja imprudente, seja prudente, todas as 10 pegaram no sono. Só que havia uma questão. As imprudentes não estavam preparadas para uma demora do noivo, e as prudentes estavam preparadas para uma demora do noivo. Nós precisamos entender, amados, que carregar as nossas lamparinas cheias de óleo significa ter uma vida constante diante do Senhor. Essas virgens imprudentes tiveram um zelo de pouca duração. Se prepararam para o casamento, se prepararam pegando a lamparina, se prepararam colocando óleo na lamparina, mas foi de pouca duração. Não teve constância ao longo da demora do noivo. Amados, quantas vezes na nossa vida nós somos muito intensos para começar coisas e pouco intensos para terminar coisas. Quando eu entrei no seminário, no culto de abertura, o sermão de abertura do culto do seminário, o reverendo Mário Sérgio pregou. Ele falou uma mensagem que nunca mais saiu do meu coração, falando sobre Paulo em 2 Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Terminar bem é muito mais importante do que começar bem. Muitos são os que começam bem, poucos são os que terminam bem. A vida ter uma constância é muito mais difícil e muito mais importante do que ter um intenso começo. E eu e você fazemos o oposto a todo momento. Quer ver? Quantas vezes você escolheu começar uma dieta na segunda-feira, fazer exercícios, aí chega segunda-feira, você vai tomar café da manhã, come só alface, você vai almoçar, come só alface, você vai tomar café da tarde, come só alface, você vai jantar, come só alface, você passou o dia comendo alface, não comeu mais nada, foi na academia, malhou, você dormiu, nossa, comi só alface, vou ficar 60, 90 dias comendo isso, alface. Aí chega na terça-feira, o que acontece? Você já não consegue mais comer só alface. Por quê? Porque um intenso início não é tão importante do que um início humilde, mas com constância. Na nossa vida espiritual, nós não fazemos isso.
Eu já tive meus picos de espiritualidade, falar, não, agora eu vou pegar e vou ler a Bíblia. No primeiro dia, sentei, abri a Bíblia, li o livro de Mateus inteiro, numa sentada. Fiquei 1h30 lendo a Bíblia. Amanhã é Marcos. E não foi Marcos. Falei, nossa, como cansou ler Mateus inteiro, numa sentada, num dia. Às vezes na nossa vida nós queremos fazer o extraordinário de cara, mas nós esquecemos que nós vivemos o extraordinário em Deus quando da nossa parte nós fazemos o ordinário. Quando nós nos colocamos ordinariamente, lendo a palavra, que seja poucos minutos todos os dias, orando todas as manhãs, que seja 5 minutos, mas quando nós fazemos ordinariamente isso, com constância, com uma rotina, como algo que faz parte da nossa vida, nós vivemos o extraordinário de Deus, quando nós fazemos simplesmente o ordinário de forma constante. Eu quero te encorajar nesta noite, deixe os inícios extraordinários de lado. Pode até ser que você comece e consiga, mas deixe os inícios extraordinários de lado. Se preocupe em fazer o ordinário com constância e deixe que o extraordinário venha de Deus. Eu li um livro há uns anos atrás, muito interessante, do pastor Pezzini, chamado Sucesso ao Seu Alcance. Tem um nome meio coach, mas o conteúdo não tem nada a ver, é maravilhoso. Ele fala o seguinte: as pessoas que conseguem sucesso são as pessoas que estavam preparadas ordinariamente quando a oportunidade chegou. A oportunidade vem para todos, em maior ou em menor grau. As que têm sucesso são pessoas que agarram as oportunidades e estão preparados para ela. Às vezes o extraordinário de Deus quer vir sobre a nossa vida, mas nem o ordinário nós estamos fazendo. Vigilância é constância, não é intensidade ou extraordinários, é o ordinário. A crise vem, em segundo lugar, nós aprendemos que quando a crise vem, há coisas que não podemos deixar para a última hora. O sono chegou para as 10, tinham 5 que não tinham óleo. Qual seria o correto a fazer? Antes que eu pegue no sono, já que está demorando um pouquinho, deixa eu ir me preparar e buscar mais azeite. Mas não, o que aconteceu com elas? Pegaram no sono, dormiram, e quando acordaram de última hora, foram querer providenciar o óleo. Amados, existe um pecado que nós não gostamos de chamar de pecado, ou você nunca ouviu falar que é pecado, mas existe um pecado que atrasa, arrasta a nossa vida e nos impede de viver coisas extraordinárias, chamado procrastinação. Ai, Senhor, como dói falar isso para a tua igreja, porque eu sou um daqueles que precisa aprender a não procrastinar. Procrastinação é pecado, simples assim, porque a palavra diz que aquilo que vier à nossa mão nós temos que pegar e fazer, não deixar para amanhã. Conhece aquele ditado? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Muitos de nós aplicam o invertido: não faça agora o que dá para deixar para amanhã. Por que perder tempo fazendo hoje se dá para deixar para amanhã? A procrastinação, amados, é o pior jeito de nós lidarmos com a crise. Quantos conflitos familiares nós escutamos, aconselhamos, de situações que são simplesmente deixadas de lado, jogadas para debaixo do tapete, deixadas para depois, querem tampar o sol com a peneira, não querem resolver, e vivem debaixo de um problema, procrastinando a solução. Depois eu faço, depois a gente vê, estou sem tempo agora. Amados, não existe ninguém sem tempo. Tempo é o bem mais democrático que Deus deu aos seres humanos. Todos nós, miseráveis, pobres, ricos e milionários, temos as mesmas 24 horas. Um livro fantástico que eu li
do Josué Campanhã, chamado Tempo, Agenda e o Foco. Ele diz o seguinte: não existe administração de tempo. Tempo passa, ninguém controla. O que existe é administração da vida. Estar sem tempo indica muito mais uma má administração da vida do que outras coisas. Nós temos um caso na Bíblia, lá no Antigo Testamento, família de Jacó. Você conhece a história de José quando vai para o Egito? Quando os irmãos, naquele contexto de fome, vão se encontrar com José, não reconhecem que ele é José. José faz um teatrinho para se revelar aos seus irmãos, e José fala o seguinte: vocês têm que ir e voltar com o irmão de vocês chamado Benjamim, para que eu lhe dê mais mantimentos. Eles voltam para casa, chegam para o pai e falam: pai, nós precisamos voltar para o Egito e levar a Benjamim. E Jacó falou: não, Benjamim eu não quero que vocês levem. Mas ele não tem opção, não tem comida. Passa-se um tempo e a fome vem novamente. E os irmãos falam para o pai: se nós tivéssemos levado Benjamim naquele contexto, nós não estaríamos nessa questão de fome novamente. Agora nós precisamos fazer a mesma coisa, que é levar Benjamim, porém num cenário pior, num cenário de fome. Quando nós procrastinamos, o nosso cenário sempre piora. Nós vamos precisar fazer a mesma coisa, mas num contexto muito pior. Nós estávamos conversando, eu vou anunciar agora, daqui a pouco, que nós vamos ter um acampadentro dos adolescentes. E aí alguns estavam falando acerca de data, discutindo isso, porque do domingo, naquele domingo específico, vai ser o Enem. E aí alguém disse: mas aí sábado vai precisar ficar estudando para o Enem. Eu falei assim: meu amigo, você vai estudar matéria de 1 ano na véspera do Enem? Eu acho que tem alguma coisa um pouco errada aí. Tem coisas que não dá para a gente deixar para a última hora. Na véspera do Enem, descansa bastante, assiste televisão, relaxa, brinca e vai fazer a prova. O que você aprendeu, já aprendeu. O que não aprendeu, não dá mais tempo. Tem coisas que não dá para deixar para a última hora. A nossa vida espiritual não pode ser deixada para a última hora. Você já fez promessas de semana que vem eu começo a ler a Bíblia, semana que vem eu começo a orar todos os dias? Não faça isso. Fala: hoje eu vou começar a ler a Bíblia, hoje eu vou começar a orar todos os dias. Aqui agora vai ser o meu primeiro momento. O que vier às tuas mãos para fazer, faz-o agora, não deixe para depois. A crise vem, espiritualidade tem mais a ver com constância do que com intensidade. Há coisas que não podemos deixar para a última hora. E em terceiro e último lugar, há coisas que não se emprestam. A crise vem e há coisas que nós não podemos pegar emprestado. Eu faço uma comparação, amados, com relação à lâmpada e o óleo. O que é a lâmpada e o que é o óleo? A lâmpada é a estrutura, a lâmpada é a forma. Ela é importante, não dá para jogar óleo na mão e tacar fogo. Precisa da lâmpada, da lamparina. Só que somente a forma e a estrutura não é suficiente para produzir o fogo. Para produzir o fogo eu preciso do combustível. E qual é o paralelo que eu faço? A nossa vida espiritual é semelhante a essa lamparina acesa. O que é a forma? A forma é nós nos reunirmos aqui. A forma é nós servirmos a igreja no ministério. A lamparina é nós aqui tocarmos no louvor. É eu estar aqui pregando para vocês. É eu entregar o meu dízimo e minha oferta. Isso é a lamparina. Eu fazer parte do conselho, do Ministério de Ação Social e Diaconia, da recepção, do bazar, eu fazer boas ações, isso é a lamparina. Tudo isso é muito importante. Porém, a essência de tudo isso, o óleo, que é o que realmente vai produzir o fogo, é o meu relacionamento pessoal com Jesus.
A lamparina é importante, mas só a lamparina não produz o fogo, eu preciso do óleo. De forma que eu fazer tudo o que eu faço aqui na igreja, eu estar presente aos domingos, eu ser um dizimista fiel, eu ser um ofertante fiel, eu ser um servo fiel que ajuda, que está disponível, que lidera, tudo isso é importante, mas se eu não tiver um relacionamento pessoal intenso com Jesus, de que vale tudo isso? Não passa de uma lamparina sem óleo. E há coisas que não se emprestam, e o sábio sabe que não dá para emprestar. O tolo já acha que dá para a gente pegar emprestado. Espiritualidade é algo individual. Sabe aquele ditado? Filho de peixe, peixinho é? Pois bem, está errado. Filho de peixe é alevino, não é peixinho. E filho de crente também não é crentinho. Filho de crente é filho de crente. Pode ser crente, pode não ser. Não dá para eu emprestar o óleo. Não dá para eu fazer todo o meu serviço religioso da melhor forma, achando que com isso a minha lamparina estará cheia de óleo. Tem coisas que não se emprestam. Teve um dia que eu estava viajando com o meu irmão do meio, Jonatas, e o Léo, nós estávamos e a Lu juntos, estávamos indo para São Paulo, e ele fez uma brincadeira, o Jonatas. Ele falou o seguinte: eu estou indo tranquilo nessa viagem, porque eu sei que nada de mal vai acontecer. E nós falamos, mas por quê? Ele falou assim, porque vocês vão ser pastores, Deus tem um propósito na vida de vocês, não vai acontecer nenhum acidente. É claro que ele falou isso em tom de brincadeira, só que isso ilustra exatamente o oposto daquilo que Jesus nos ensina. Espiritualidade e vida com Deus é absolutamente individual. Como nós estamos, para finalizar, nós vemos, amados, que temos 3 grupos nesse contexto do casamento com o noivo. Nós temos aqueles que não são convidados para o casamento. As pessoas que não conhecem a Jesus. São as pessoas que não vão fazer parte das bodas do Cordeiro. Só que nós temos, dentre os convidados, dentre os que conhecem Jesus, nós temos 2 tipos de convidados. Nós temos os convidados tolos e nós temos os convidados sábios, os convidados prudentes. Quem nós somos nesta festa de casamento? Se você está aqui essa noite, eu creio que você não se adequa nesse grupo dos não convidados. Se você está aqui essa noite, eu creio que você já ouviu falar de Jesus. Se você está aqui essa noite, eu penso que você, inclusive, creia em Jesus. Mas deixa eu te falar com muito amor o que Tiago fala sobre crer em Jesus. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Só crer em Jesus não basta. Até os demônios creem em Jesus. Nós precisamos entender se nós fazemos parte dos convidados vigilantes, que entendem que relacionamento pessoal com Cristo não se empresta, não se procrastina e tem muito mais a ver com constância do que com intensidade, ou se nós fazemos parte do grupo dos imprudentes. Jesus, lá no início do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, ele diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Naquele dia muitos virão dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios e fizemos muitos milagres. Se afastem de mim, pois eu nunca conheci vocês. Capítulo 7, no final do Evangelho de Mateus, texto que nós lemos,
capítulo 25. Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Se afastem de mim, porque eu não conheço vocês. Dentre esses convidados, os chamados, conhecidos, que vão fazer parte do banquete celestial, vão fazer parte das bodas do Cordeiro, vão festejar com Cristo por toda a eternidade, são aqueles que entenderam quem Jesus é e resolveram viver vigilantes, cheios do Espírito Santo, com santidade, fazendo a vontade de Deus, tendo um relacionamento pessoal com Cristo. Isso é o que importa para nós. De que adianta ser convidado para a festa e aparecer com a lamparina vazia? Que Deus encontre em cada um de nós crentes vigilantes, não crentes imprudentes. Crentes que anseiam pela volta do noivo e crentes que se preparam com todo o coração para a volta do noivo, com constância, sem procrastinação, entendendo que Cristo é relacionamento íntimo e individual. Amém?